Ora, boa tarde então novamente. Dados então os 5 minutos de tolerância, vamos começar a nossa sessão. Meu nome é Jorge Souza, sou do suporte técnico da SAGE e este webinar vai abordar a questão do ofício circulado 2274, que foi publicado no passado dia 5 de fevereiro e que altera radicalmente a forma de cálculo do IRS para os beneficiários do chamado IRS jovem. Começando então pelo ofício circulado. O que é que o ofício circulado nos diz? Primeiro remete-nos para um ofício de 2023, na altura em que as taxas de IVA, ou melhor, o método de cálculo do IRS alteraram, começaram a ser aplicadas as chamadas taxas marginais máximas em cada escalão. Depois era abatida uma determinada parcela do valor fixo e depois ainda uma parcela variável consoante os dependentes. Portanto, isso, se bem se recordam, foi uma alteração que tivemos no segundo semestre de 2023 e, como esse método de cálculo teve início em julho de 23, durante os meses anteriores foram efetuadas algumas FAQs, uma série de perguntas que explicavam a forma como o cálculo do IRS deveria ser feito a partir dessa data. E uma dessas questões, chamada questão 33, explicava então como era calculado o IRS de funcionários a beneficiar do IRS jovem. E, de grosso modo, aquilo que o texto da FAC dizia era que aplicava-se a taxa marginal máxima da globalidade dos rendimentos à parte sujeita do IRS, dos rendimentos desse funcionário com IRS jovem. E, portanto, quando houve agora esta alteração para 2025 do IRS jovem, em que aumentou o período de anos em que se aplica essa norma, aumentou também o tempo ou a idade máxima dos funcionários e alterou também substancialmente o limite máximo, que passou a ser de 55 vezes o IAS, que por ano dá 28 mil e qualquer coisa euros. E, portanto, dado essa mudança, tivemos uma redução radical, chamemos assim, de IRS para aqueles funcionários que beneficiam do IRS jovem. E o que é que este ofício nos vem dizer? Vem-nos dizer que para que haja uma maior aproximação àquilo que mensalmente é retido a esses jovens e aquilo que depois terão que liquidar no final do ano, altera-se aqui a forma de cálculo de IRS, ou seja, deixamos de, que era aquilo que acontecia em janeiro, pegar no valor que está sujeito a IRS, aplicar a taxa marginal máxima do escalão da globalidade dos rendimentos e depois abatendo a tal parcela a abater, e no caso de haver dependentes, a parcela dos dependentes, isso deixa de ser feito assim. E o que passa a ser feito daqui para a frente, ou a partir deste mês de fevereiro para a frente, é calcular a taxa efetiva de IRS que seria aplicada à globalidade dos rendimentos naquele mês e pegar nessa taxa efetiva e fazer o cálculo sobre os valores sujeitos a IRS. Passando então a explicar um bocadinho mais em pormenor. Portanto, como eu falei, aquilo que
foi revogado, dizia que deve-se aplicar a taxa de retenção que resulta do despacho das taxas de IRS para a totalidade dos rendimentos, incluindo, dizendo, portanto, aplicava-se a taxa daquele escalão de IRS apenas à parte dos rendimentos que não eram isentos, portanto, apenas àqueles que eram sujeitos. Aquilo que agora este novo ofício nos vem dizer é que, para apurar o valor a reter, deve ser aplicada a taxa de retenção, que é a chamada taxa efetiva, à parte não isenta dos rendimentos. E então, como é que essa taxa efetiva é calculada? Vamos dar aqui um exemplo dos tais 1.800 euros que vem no ofício. Pegando no ponto de partida em que não há IRS jovem, portanto, um funcionário solteiro sem dependentes que ganhe, neste caso, 8.800 euros por mês, está inserido num escalão cuja taxa marginal máxima são 32%. A seguir tem uma parcela a abater de 313,99 e isto dará um resultado final de IRS. Portanto, fazendo aqui as contas, aplicamos os 32% aos 1.800 euros, temos um valor de 576 euros de IRS. Abatemos os 313,99 e chegamos a um valor final de IRS, um valor de retenção final para aquele mês de 262,01. Depois temos que verificar quanto é que representam estes 262,01 nos 1.800 globais do rendimento. E, portanto, achamos a tal taxa efetiva, que são os 14,56. O que é que vai acontecer a partir de agora? Vamos pegar na parte em que temos sujeição de IRS, à parte dos rendimentos onde temos sujeição de IRS, e vamos aplicar essa taxa efetiva que seria atingida para a globalidade dos rendimentos. E então temos que, em janeiro, este funcionário que está no seu 4º ano de IRS jovem tem, por isso, uma isenção de 75%. Só 25% dos seus rendimentos é que estão sujeitos à tributação de IRS. Em janeiro, como estão a ver ali em cima, na linha a amarelo, o valor de IRS calculado, aplicando os 32% ao valor de rendimentos sujeitos, que neste caso são 450, dava 144 euros. Como a parcela a bater é muito superior aos 144 euros, são 313,99, em janeiro este funcionário não atingiu IRS, não descontou IRS. Agora em fevereiro muda radicalmente esse cálculo. Porquê? Porque, como vimos há bocadinho, aos 1.800 euros de rendimentos correspondem uma taxa efetiva de 14,56, então em fevereiro serão esses 14,56 que serão aplicados aos 450 euros sujeitos a IRS e então teremos um desconto de IRS de 65 euros em fevereiro para o mesmo funcionário que em janeiro não teve qualquer desconto. Então, e esta é a alteração que vai mudar radicalmente os descontos de IRS dos funcionários no âmbito do IRS jovem. Ok? Para melhor entendimento desta alteração, eu fiz aqui vários exemplos de funcionários que estão com os 50% de retenção para verem melhor então a diferença que vai acontecer. E, por exemplo, começando naquilo que era
o que será neste exemplo o valor de rendimentos mais baixo, os 1.100 euros, e aqui esta simulação foi feita para funcionários, solteiros e sem dependentes para facilitar as contas. Reparem que com 1.100 euros, tendo 50% de isenção, em janeiro não calculou qualquer IRS, em fevereiro vai ter 45 euros de IRS. Um funcionário com 2.000 euros, repare que passa de 6 euros de IRS para 163. É uma diferença substancial. E se formos por aí acima, então, a diferença é cada vez maior. E, portanto, vai haver impacto grande naqueles funcionários a beneficiar de IRS jovem e que poderão, vocês contabilistas, serem inquiridos pelos vossos clientes do porquê dessa diferença, e convém ter esta informação em mente para poder explicar aos clientes e aos funcionários dos vossos clientes que esta alteração provém então do ofício circulado que foi conhecido no passado dia 5, foi publicado no passado dia 5 e a partir dessa data é que entrou em vigor e, portanto, o janeiro está como está e não sofre alteração, mas a partir de fevereiro teremos então este método de cálculo aplicado. Explicando então o que foi esta alteração, dizer também que aqui na SAS estamos a finalizar os testes a esta nova alteração, que tivemos que aplicar mal foi conhecido o ofício, portanto, só no dia 5 é que nós tivemos também esta novidade, que não estávamos à espera nem a contar com ela e que, portanto, a partir do dia 5 começamos a trabalhar nisto, a analisar e a implementar as alterações necessárias e contamos até à próxima quinta-feira, portanto, durante esta semana, nos próximos dias, disponibilizar uma nova atualização, quer do 6 for Accountants, quer do 650, quer do 600, para suprir esta alteração e para contemplar estas alterações, de modo a que consigam fazer o processamento de fevereiro já com as regras todas atualizadas. E, portanto, contamos nos próximos dias ter novidades acerca disto. Não terão que fazer nenhum procedimento adicional àquilo que já está feito de parametrização do IRS jovem para que as novas regras sejam aplicadas. Bastará atualizar a sua versão, entrar nas empresas, fazer o trabalho normal que tem a fazer para processar os salários, marcar as alterações, marcar as faltas, etc. E depois fazer a preparação dos recibos. A parametrização que já existe, se o funcionário tem ou não tem IRS jovem, em que ano é que está enquadrado, não tem que mexer em nada porque tudo ficará a funcionar da mesma forma. Eu vou-vos dar também aqui uns minutos para colocarem questões através do chat. Aliás, alguns de vocês já estão a colocar algumas questões e o meu colega João Alves está a ir respondendo. Mas eu também queria aproveitar este webinar em que já fiz a explicação do que é que altera ao nível do IRS jovem, para abordar um outro tema que aqui no suporte da SAS temos sido questionados por muitos de vós, clientes e parceiros, e que tem a ver houve uma alteração à questão das gratificações do balanço em que isentava de IRS um determinado valor, no máximo no valor de uma remuneração base mensal para cada funcionário.
Ou seja, um funcionário que ganhasse 1.500 euros, por exemplo, poderia receber uma gratificação de balanço de 1.500 euros também, e esses 1.500 euros eram totalmente isentos de IRS. Se recebesse a mais, o excedente seria tributado, mas até aquela remuneração base, o valor era isento de IRS. Pois bem, houve também alterações no Orçamento de Estado relativamente a este tipo de benefício, digamos assim. Eu fiz aqui um pequeno comparativo daquilo que tínhamos em 24 e o que temos agora em 2025. Enquanto que em 24 estava estipulado que o que estava dentro deste âmbito eram apenas gratificações de balanço, agora em 25 temos mais coisas no mesmo bolo, ou seja, prémios de produtividade, prémios de desempenho, participações nos lucros e gratificações de balanço, tal como tínhamos no ano anterior. Enquanto que no ano anterior o limite era uma remuneração base mensal para cada funcionário, com um teto máximo de 4.100 euros, que eram 5 vezes o salário mínimo, este ano altera o valor limite. O valor limite passa a ser 6% da retribuição anual do funcionário. Além disso, no ano passado haveria uma condição, ou pelo menos uma das condições para ter este tipo de gratificação, seria que as empresas tinham que garantir o aumento salarial de pelo menos 5% a cada um dos funcionários da empresa. E agora o que nos diz a lei é que o aumento salarial tem que ser, em média, na empresa, 4,7%. Depois, a nível do englobamento do valor isento, dizia-nos em 2024 que a parte isenta teria que ser englobada para achar a taxa de IRS a aplicar, ou seja, um funcionário que recebesse 1.500 euros de vencimento e no mês tinha 1.500 euros de gratificação de balanço. Os 1.500 euros, apesar de estarem totalmente isentos, a taxa de IRS a aplicar nesse recibo teria que ser a taxa de IRS da globalidade dos rendimentos, ou seja, teria que aplicar a taxa dos 3.000 euros aos 1.500 euros de rendimentos sujeitos que estaria nesse recibo. Um bocadinho ao exemplo do que é agora com o IRS jovem. Temos que aplicar a taxa da totalidade dos rendimentos apenas àquela parte que está sujeita. Para este ano, não se refere nada relativamente ao englobamento e, portanto, já não se aplicará essa questão. Para reter, como nós vimos em 2024, tínhamos a tal taxa global dos rendimentos aplicada, agora o que vai acontecer é um bocadinho ao estilo do que é feito, por exemplo, nas horas extra, em que se acha a taxa daquele recibo e depois se aplica essa taxa ao valor das horas extra, não é? Para que o valor de horas extra não incremente o meu escalão, ou não aumente o meu escalão de IRS. Aqui será um bocadinho idêntico. A parte que exceder o valor isento não entrará para englobamento para achar a taxa de IRS correspondente à globalidade, mas sim aplicar a taxa do recibo ao valor excedente da gratificação. Em 24, os membros dos órgãos estatutários estavam excluídos desta benesse, em 25 já estão incluídos. E há uma obrigação declarativa que é na declaração de rendimentos que todos os finais de ano são fornecidas aos funcionários, a empresa deve mencionar que cumpriu a condição de aumento salarial previsto no artigo X. E, portanto, isto são as alterações que são um bocadinho confusas, porque metem tudo no mesmo saco, digamos assim, ou metem muita coisa no mesmo saco e, portanto,
há aqui ainda necessidade de clarificação de como é que se vai operacionalizar estas alterações. Com ainda uma agravante, que é a DMRAT. O código que foi criado em 24 para esta gratificação de balanço, que é o A82, é válido apenas para 2024. Se porventura algum de vós processou uma gratificação de balanço em janeiro e tentou entregar a DMR com um A82, o validador da AT retornou um erro, porque o A82 não é válido para 2025. Além disso, o artigo que implementa esta alteração, no seu número 1, refere que aquelas importâncias, prémios de produtividade, prémio de desempenho, participação nos lucros ou gratificações de balanço, terão que ser importâncias sem caráter regular. Ora, isto é muito vago, porque há empresas que, por exemplo, pagam prémios de produtividade ou prémios de desempenho todos os meses, consoante a performance do mês anterior. Ou empresas que dão gratificações de balanço, não todas de uma vez, mas dividem por trimestres, por exemplo, ou por quarto, ou por semestre, digamos assim, em que pagam se calhar 4 vezes no ano a gratificação, ou pagam 2 vezes no ano para não juntar tudo no mesmo saco e incrementar o valor de IRS dos funcionários. E isto tem caráter regular ou não tem? Então, neste momento são tudo questões para as quais não há respostas. E por causa disso, nós ainda não fizemos qualquer alteração relativamente a este aspecto nas aplicações SARS. Aguardamos que sejam clarificadas estas questões, nomeadamente que seja publicado um novo diploma com a nova DMR e os novos códigos de rendimento que poderão aparecer para 2025 para este tipo de rendimentos, para que se possa então fazer as alterações que serão necessárias para fazer esta implementação. E como esta tem sido uma questão recorrente por muitos de vós nas nossas equipas de suporte, nos vossos contactos, ficar também aqui o esclarecimento que neste momento não temos ainda qualquer alteração, mesmo que a tivéssemos, não a podíamos aplicar porque não sabemos como é que vai ser a DMR-AT em 2025 para este tipo de rendimentos. E dou por finalizado este webinar. Agradeço a vossa participação. Espero que tenha sido esclarecedor. Vou agora tentar responder aqui uns minutinhos às questões que nos estão a colocar. E até uma próxima vez e muito obrigado. Ok. Paulo Ferreira, se é possível colocar no recibo a indicação que está com IRS jovem e qual o escalão? Eu penso que no recibo do funcionário tem lá a informação que está englobado no IRS jovem, mas penso que não tem um escalão. Teria que confirmar. Mas se não tiver, tem sempre a possibilidade de, através de mensagem no recibo, colocar lá essa indicação. Sim, Rita Teixeira, as alterações que vão sair nas versões desta semana, portanto, do máximo até quinta-feira contamos ter a versão publicada, vai contemplar essa situação, que é se reprocessar o janeiro depois de atualizar, ele não vai mexer no cálculo do IRS jovem, vai usar as regras de janeiro. Tal como se numa questão de uma recuperação de dados, por exemplo, após atualizar, processar o janeiro pela primeira vez na aplicação, ele também vai usar as regras de janeiro para o IRS jovem. Só vai aplicar estas novas regras nos processamentos de fevereiro em diante.
Beatriz, eu neste momento não lhe consigo demonstrar um exemplo com duodécimos que não tenha aqui a simulação efetuada. Mas se contactar a equipa de suporte, criar um ticket de suporte no nosso Support Sage Online, com os valores de vencimento e o estado fiscal do funcionário, nós facilmente conseguiremos fazer essa simulação. Anabela Carneiro, sobre a questão, sim, não é só pelo facto de ele ter menos que 35 anos que pode usufruir do IRS jovem. Se ele tiver menos de 35 anos, mas já estiver no 11º ano de trabalho, digamos assim, em que apresenta IRS modelo 3 sem ser dependente dos seus pais, já não tem direito a esse IRS. Portanto, imaginando um funcionário que começou a trabalhar com 20 anos e começou aos 20 anos a entregar IRS de forma independente, sem ser como dependente dos seus pais, e ele aos 31 já está no 11º ano de rendimentos, digamos assim, e então já não beneficiará do IRS jovem, apesar de ter apenas 31 anos. Como funciona o trabalho suplementar ao nível do IRS jovem? Jorge Amaro. Vai funcionar da mesma forma que funcionava antes. Ou seja, a taxa efetiva que é calculada nas aplicações já não leva em conta o valor das horas suplementares ou das horas extra. Depois o que acontecia era que a taxa efetiva que era calculada para os rendimentos, excluindo horas extra, depois aplicava metade da taxa apenas, metade dessa taxa efetiva, apenas ao valor das horas extra. Portanto, agora vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai achar a taxa efetiva para aplicar depois ao valor sujeito ao nível do IRS jovem e, no caso de existirem horas extra ou horas suplementares, vai aplicar metade dessa taxa efetiva ao valor das horas suplementares. Depois aqui tem a ver também com os limites, não é? Se ultrapassa ou não ultrapassa limites, isso tudo depende depois do valor que vai estar sujeito. Se ultrapassa o limite de 55 vezes o IAS, a dividir por 14 meses, que será o chamado limite mensal. Isabel Amador, nas passagens de ano, se no ano 24, vamos imaginar que tinha um funcionário em que tinha lá marcado que tem IRS jovem e estava no terceiro ano, quando faz a passagem de ano para 2025, entrando em 2025, essa informação é alterada e, portanto, ele mantém o IRS jovem marcado, mas vai indicar que estará no quarto ano e não no terceiro, como estava antes. Sim, Anabela Carneiro, a contagem dos anos começa a partir do momento em que o contribuinte apresenta ou entrega ou declara o seu IRS como sendo um sujeito passivo independente. Não está dependente ou não está incluído como dependente na declaração dos pais. Sobre a questão das horas extras, Madalena, expliquei há pouco como é que funcionaria e, portanto, penso que responda à sua questão. Portanto, vai ser achada a taxa efetiva para a globalidade dos rendimentos, sem incluir as horas extra, e depois metade dessa taxa efetiva será aplicada às horas extra. Helena, tentaremos mandar os quadros que se forem possíveis, sim, das comparações. Mas se quiser eu posso aqui pôr o quadro no ecrã e se quiser tirar um print, esteja à vontade.
André Sousa, como eu expliquei agora na parte final da apresentação, relativamente aos prémios de produtividade, ainda aguardamos esclarecimentos por parte da AT para sabermos em concreto como é que irá ser o funcionamento agora, em 25. Como funciona o limite do IAS, Isabel Lermo? O IAS, neste momento, aí para 25, são 522,50€. O que a lei determina é que o limite máximo são 55 vezes o IAS. 55 vezes o IAS. Vou pôr aqui a calculadora no vosso ecrã para vocês verem. Serão 28.737,50€. Num ano normal de salários em Portugal, o funcionário tem direito a 14 processamentos. Os 12 meses normais, de janeiro a dezembro, mais um mês que será o subsídio de férias e mais um mês que será o subsídio de Natal. Portanto, temos que considerar 14 meses. Se dividirmos este valor anual por 14, teremos aquilo que chamamos o limite mensal para o âmbito do IRS jovem, que serão 2.052,67. Dando um exemplo concreto de um funcionário que, por exemplo, tem um vencimento de 2.500€ e está no primeiro ano de IRS jovem, tem por isso 100% de isenção, ele não vai ter 100% dos seus rendimentos isentos, porque só vai ter isento até aos 2.052,67, 68 em cada mês. E, portanto, dos 2.500 que ele recebe, terá 447 e qualquer coisa, 447,32 sujeitos a IRS, mesmo estando num primeiro ano com 100% de limite de isenção. Serafim Fernandes, como lhe disse, não sabemos ainda qual será o código para a gratificação para 2025, porque não há normativo que altere da MRAT ou que diga que há novos códigos de rendimento para o ano 2025. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Ou uma lei, um ofício, qualquer coisa que determine que o A82, que existia em 24, passa ou continua a ser válido em 25, ou então teremos que ter um novo código de rendimentos para isto, que para já não temos. Inês Pinto, uma pessoa que tem um total de rendimentos de 1.643 em janeiro, qual será o seu desconto final para IRS, tendo em conta que o 25 é o ano de rendimento? Inês Pinto, teria todo o gosto em responder-lhe à questão, mas eu não consigo neste momento fazer essa simulação, mas tal como eu disse há pouco num contacto de um colega, criando um ticket com estas indicações no nosso suporte SAGE online, teremos todo o gosto em responder com a simulação que tivermos que fazer para verificar qual será o valor do IRS. Jorge Amaro não entendeu porque é aplicada à totalidade ou apenas à parte não isenta. Penso que está a falar do IRS jovem, certo? Tirar daqui a máquina de calcular do ecrã. O que é, se conseguir olhar e ver o que temos no ecrã, aqui do lado de fevereiro, o que é feito? Pegar é que é a linha que está a branco, como se não tivesse IRS jovem. Então, para a globalidade dos rendimentos, vamos aplicar a taxa do respectivo escalão, vamos abater a respectiva parcela e vamos chegar a um valor de IRS final que representa uma determinada taxa efetiva. Achando a taxa efetiva da globalidade dos rendimentos, então é que vamos aplicar essa taxa efetiva apenas ao valor sujeito a IRS. Por isso é que
Este funcionário tem aqui números mais redondos, aqui no meio, com 2.000 euros de vencimento. Teria, sem qualquer IRS jovem, uma taxa efetiva calculada de 16,30%. Vamos aplicar essa taxa efetiva àquela parte dos rendimentos que está sujeita. Neste caso são 1.000 euros, porque está no 7º ano e tem 50% de isenção. Então, aplicando os 16,30% da taxa efetiva aos 1.000 euros que são sujeitos, teremos um IRS de 163 euros para esse funcionário. Paula Teixeira, a mesma situação, coloco essa questão da simulação dos 3.000 euros no 9º ano que nós daremos a resposta através de um pedido de suporte, fazendo a simulação com esses dados. Luís Carvalho entregou os rendimentos do ano 2020 sozinho em 21, ok? Conta a partir de 21? Não, conta a partir de 20, não é? 2020 foi o primeiro ano em que esse sujeito teve rendimentos de forma independente. Portanto, conta como o ano 1 do seu trabalho, digamos assim. E, portanto, agora em 25, imaginando que ele vai ter IRS jovem ou quer ter IRS jovem em 2025, vai ser o 5º ano de rendimentos. Ok? O primeiro quadro, Paulo Góis, qual é que é o primeiro quadro? Não sei se é este. Ou este com a diferença entre janeiro e fevereiro. Ou então será este do ofício circulado? Não sei. Se o jovem começou a entregar o IRS de forma independente em 2015, consegue ainda usufruir de IRS, ou seja, ano 10 incluído? Sim, boa questão. Olinda Coelho, se 2015 foi o primeiro, 2025 é o 11º. Certo? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25 é o 11º. Claro, exatamente. Isto se ele entregou em 2015 referente a 2014, já é o 11º ano, já não conta. Se entregou em 2016 referente a 2015, ainda está no 10º ano, portanto, ainda conta. Desde que esse funcionário, no dia 31 de dezembro de 2025, tenha menos que 35 anos. Aí ainda conta, ainda estará no 10º ano. Telma Ramalho, penso que se refere ao que eu disse há bocadinho. Se calhar enganei-me, é mesmo 6º, não é? Porque se 20 era o primeiro ano, 25 será o 6º e não o 5º ano. Tem toda a razão. Jorge Amaro, referente às horas extra, será aplicada a taxa apenas à parte sujeita, não é? Se houver parte das horas extra que não está sujeita a IRS, porque o funcionário ainda não chegou ao tal limite mensal de 2.052, conforme expliquei há bocado, terá também a mesma percentagem dessas horas extra isenta e, portanto, apenas aplicará a taxa efetiva à parte sujeita, quer dos rendimentos normais, chamemos-lo assim, quer também das horas extras. Neste caso, metade apenas à parte sujeita. E terminamos assim, penso que respondemos à grande maioria das questões. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Espero que tenha sido útil e esclarecedor, que vos tenha tirado muitas das dúvidas que podiam ter ou que pudessem vir a ter e assim já não vão ter. E obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde.